Olá, meu nome é Moisés, eu tenho 26 anos, estou no sétimo período de Direito. O tema hoje é Direito de Vizinhança. Você conhece? Acha que não é importante, né? Mas é. Primeiro a gente precisa saber a definição de propriedade. Para Caio Mário, Maria Helena Diniz, Flávio Tartucci, é um direito de gozar, reivindicar, usar e dispor de um bem. Mas aonde está isso na lei? Na Constituição, no artigo 5º, inciso 22, diz que é garantido o direito de propriedade. Já no Código Civil, no artigo 12, 28, diz que é facultado ao proprietário servir-se desses 4 atributos. Pois bem, mas o que significa cada um deles? Gozar significa você tirar proveito, usufruir de um bem, dos frutos que aquele bem te dá. Por exemplo, um dono de um imóvel pode locá-lo ou alugá-lo, como a gente costuma dizer, para aquele bem entender. Reivindicar já significa você exigir, pedir o bem que pertence a você, mas que está de forma injusta com outra pessoa, na posse de outra pessoa. Outra pessoa está detendo de forma injusta o seu bem, de má fé. Então você tem o direito de reivindicar, de exigir e de pedir. Já dispor significa que você pode vender, você pode doar, você pode fazer até um testamento com aquele bem. Mas usar já tem algumas restrições. Restrição constitucional, tem restrição no Estatuto da Cidade e também tem a restrição no Código Civil, que é o direito da vizinhança, que nós vamos falar agora. Pois bem, o direito de vizinhança ele está dividido em seções. A primeira seção é o uso anormal da propriedade. O que significa isso? Está lá no artigo 1277 até o 1288. No 1277 diz que é facultado ao proprietário fazer cessar as interferências prejudiciais à sua segurança, à sua saúde e ao seu sossego. Vamos pegar a título de exemplo alguma dessas inconveniências ou interferências que prejudicam. Por exemplo, o maltratamento de esgoto, cachorros latindo, fogos, árvore caindo ou muro que já está quase caindo e também música muito alta. Esses são alguns exemplos. Mas há exceções em que o proprietário que está sendo prejudicado ele precisa tolerar? Sim, em nome do interesse público. A título de exemplo, vamos ter escolas, vamos ter hospitais, vamos ter canis ou até algumas indústrias em determinados lugares que para as pessoas que moram em sua volta, aquilo vai ser prejudicial. Né? O exercício daquela atividade ali vai ser prejudicial, mas existe um interesse público naquele local. E há uma indenização compatível com esses prejuízos que estão sendo causados. E também há o direito do proprietário daquele bem que está sendo prejudicado, dele pedir para reduzir, né, aquele prejuízo, se for possível. Né? E nesse caso, se isso for parar na justiça, como o juiz Moisés ele decide? Ele decide baseado em 2 critérios. Primeiro é o da preocupação. Quem chegou ali primeiro? Né? O proprietário do imóvel residencial? Ou foi aquela indústria? Ou foi aquela escola? Ou foi aquele hospital? Se não der para resolver nesse primeiro critério, tem o segundo, que é o da finalidade daquele bairro. O objetivo. Aquele bairro ele foi criado para ser um bairro residencial, ele foi criado para ser um bairro comercial, ou ele foi criado para ser um bairro social. Então ele vai utilizar-se também deste critério. Né? E, por último, se a pessoa continuar, se o inconveniente continuar, existem as sanções. E quais são as sanções cabíveis nesse caso? Se do prejuízo resultar um dano material, ocorre uma indenização. Se do prejuízo resultar num dano moral, ocorre a compensação. Se o prejuízo ele for reiteradamente realizado, ocorrerá as decisões inibitórias, né, que são aquelas multas diárias
para fazer com que a pessoa cesse aquele tipo de prejuízo, né? Que podem ser ingressadas com a ação de dano infecto, que é a ação específica para atacar esses tipos de inconveniências. Tá? Então, esse foi o uso anormal da propriedade. Mas agora falaremos também das árvores limítrofes. Elas são tratadas a partir do artigo 1282 até o 1284, salvo engano. Mas o que significa isso? São os problemas que a gente vê em áreas urbanas com árvores, com raízes e com galhos. Quem nunca ouviu falar de um vizinho que fica reclamando que os galhos estão passando do seu muro, que estão prejudicando, que estão entrando na casa, na telha? Pois bem, o Código Civil ele regula isso também. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são duas afirmações que estão na lei. Primeira, a árvore ela pertence a quem? A árvore ela pertence ao proprietário, proprietário do solo onde ela está. Então, se a árvore está no terreno do vizinho, a árvore pertence ao vizinho. E se a árvore ela estiver exatamente na linha divisória, ali no limite entre as duas propriedades, ocorrerá o condomínio. Pertencerá às duas pessoas, os dois proprietários. Mas se a árvore ela se encontra em um solo, mas os seus galhos e suas raízes passam do limite dessa propriedade e invadem a propriedade do outro. Aí, essa outra pessoa ela tem o direito de cortar tanto as raízes quanto os galhos também, até o limite entre as duas propriedades. Então, se eu tenho a minha propriedade, o vizinho tem a dele, ele plantou uma árvore e os galhos começam a passar para o meu lado, eu tenho o direito de cortar até esse limite. E a mesma coisa ocorre com as frutas. Se a fruta dessa árvore está para o lado da minha propriedade, mesmo ela sendo do vizinho, eu tenho o direito a pegar esses frutos que estão do meu lado. Se a fruta cai no meu terreno, eu também tenho o direito a colher esses frutos que estão no meu terreno. Agora, se a fruta ela cai na rua, sabe me informar o que acontece? Ela é de quem pegar. Se a fruta cai na rua, ela é de quem pegar. Agora, há algumas exceções no que diz respeito a essas podas das árvores, a esses cortes. Não poderá haver o corte, né, de árvores que estão espécies em extinção. Nesses casos, há uma exceção e não poderá haver o corte. Tá? E, em suma, é isso. Esses dois assuntos, essas duas seções, que das árvores limítrofes e do uso anormal da propriedade, eu falei nesse vídeo. Depois, no próximo vídeo, na parte 2 de Direito da Vizinhança, eu falarei sobre as outras três seções que fazem parte também, que são muito importantes, são informações de utilidade pública, que evita muita dor de cabeça saber como as coisas funcionam. Né? Se você achou esse conteúdo útil, compartilhe com mais pessoas, dê o like, né? E se quiser, se inscreva no canal, porque com certeza virão mais conteúdos que eu acredito ser de utilidade pública, que pode evitar muita dor de cabeça. Tá bom? Um abraço.